Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e para nós de todos os maus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui no livro de Gênesis, do capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 55. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Versículo 1. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai, e fez ele toda essa glória. Referência do versículo 1, livro de Salmo, de número 49, verso 16. Não tema quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. O versículo 2 do capítulo 31 de Gênesis. E viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era para com ele como dante. Referência do versículo 2 de Gênesis, capítulo 4, versículo 5. Contexto da palavra: nascimento de Caim e Abel. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu ele o seu semblante. O versículo 3 do capítulo 31 de Gênesis. E disse o Senhor a Jacó: o rosto de Labão, eis que não era para com ele, contra dante. Versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais a tua parentela, ou serei contigo. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fore, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. O versículo 4 do capítulo 31 de Gênesis. Então ouviu Jacó e chamou a Raquel e Leia ao campo, ao seu rebanho. Versículo 5. E disse ele: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é com anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. Referência do versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 2 e versículo 3. Viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era para com ele, como dante. Versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. O versículo 6 do capítulo 31 de Gênesis. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder teis servido o vosso Pai. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 29.
Então ele diz: Tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo. O versículo 7 do capítulo 31 de Gênesis. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Referência do versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 6. Disse Deus em sonho: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Referência do versículo 7. Livro de Salmo de número 105, verso 14. Não permitiu ninguém que o oprimisse, por amor dele, e repreenderei, dizendo. Versículo 8 do capítulo 31 de Gênesis. E quando ele dizia assim, os salpicados serão teu salário. Então todos rebanho dava salpicado. E quando ele dizia assim, os listados serão o teu salário. Então todos os rebanhos dava listrado. Referência do versículo 8, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 32. Porque pouco que tinha antes de mim, aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? O versículo 9 do capítulo 31 de Gênesis. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Referência do versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 1. Contexto da palavra: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Versículo 1. Então ouvi a palavra dos filhos de Labão que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez toda essa glória. O versículo 10 do capítulo 31 de Gênesis. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. Eis que os bodes que cobria as ovelhas era listrado, salpicado e malhado. O versículo 11. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó, e eu disse: eis-me aqui. Referência do versículo 11. Livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 16. O anjo me livrou de todo o mal. Abençoe este rapaz, seja chamado nele o meu nome, o nome de meu pai, Abraão, Isaque, e multiplique-se como peixe em multidão no meio da terra. O versículo 12 do capítulo 31 de Gênesis. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados,
e malhado, porque tem visto tudo o que Labão te fez. Referência do versículo 12, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Diz o Senhor: tem visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tem ouvido o seu clamor, por causa dos seus exdatores, porque conheci as suas dores. O versículo 13 do capítulo 31 de Gênesis. Eu sou o Deus de Betel, onde tenho ungido uma coluna, onde me tenho votado o voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Versículo 14. Então responderam Raquel e Leia e disseram: ainda para nós parte herança na casa de nosso pai? Referência do versículo 14, li de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixarão o varão o seu pai e a sua mãe, pegasse a sua mulher, e serão ambos uma carne. O versículo 15 do capítulo 31 de Gênesis. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu nós e comeu todo o nosso dinheiro. Referência do versículo 15. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és o meu irmão e há de servir-me de graça. Declara a mim qual será o teu salário. O versículo 16 do capítulo 31 de Gênesis. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tu o que Deus te tem dito. Versículo 17. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre o camelo. Versículo 18. E levou todo o seu gado, toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía e que alcançaram em Padã para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Versículo 19. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Referência do versículo 19, livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 2. Contexto da palavra: Deus manda Jacó a Betel e levantar um altar. Versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Versículo 20 do capítulo 31 de Gênesis. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não ele fez saber que fugia. Versículo 21. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Contexto da palavra: Labão prossegue atrás de Jacó.
Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Referência do versículo 21. Livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 28. Contexto da palavra encontro de José com seu pai, versículo 28. E Jacó ouviu Judá diante da sua face a José para caminhar o Gósen e chegar à terra de Gósen. Referência do versículo 21, lido do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 51. Entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. O versículo 22 de Gênesis. Contexto da palavra: Labão prossegue atrás de Jacó. Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Versículo 23. Então tomou consigo seus irmãos e foi atrás dele, seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Referência do versículo 23, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Contexto da palavra: Abrão e Ló separam-se, versículo 8. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. O versículo 24 do capítulo 31 de Gênesis. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse ele: guarda-te que não fale a Jacó, nem bem nem mal. Referência do versículo 24, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 3. Contexto da palavra: Abraão nega que Sara é sua mulher. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Disse ele: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Referência do versículo 24, lido do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. O versículo 25 do capítulo 31 de Gênesis. E alcançou, pois, Labão a Jacó, e armaram Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Versículo 26. Então disse Labão a Jacó:
Que fizeste, esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativa pela espada. Referência do versículo 26. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 2. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, e nem pequeno e nem grande. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Versículo 27 do capítulo 31 de Gênesis. Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cântico, e com tamboril e com harpa. Versículo 28. Também não permitiste beijar os meus filhos, as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Referência do versículo 28, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 55. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Referência do versículo 28, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 37. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançaram-se ao pescoço de Paulo e beijava. O versículo 29 do capítulo 31 de Gênesis. O poder havia em minha mão para vós fazer mal, mas o Deus de vosso Pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fale a Jacó nem bem e nem mal. Referência do versículo 29, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, darei a ti em tua semente. O versículo 30 do capítulo 31 de Gênesis. Agora se te queria ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Referência do versículo 30, de Gênesis capítulo 31, versículo 19. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. O versículo 32 do capítulo 31 de Gênesis. E com que acharam teus deuses? Esse não viva. Reconhece diante de nosso irmão o que é teu e do que está comigo. E toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Referência do versículo 32, livro de Gênesis, capítulo 44, versículo 9.
aquele dos teus servos, a quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. O versículo 33 do capítulo 31 de Gênesis. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia, na tenda de ambos a serva, e não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Versículo 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, os tinha posto na abarda de um camelo, e assentaram-se sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Versículo 35. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tem costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Referência do versículo 35, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E marcará limite. Não, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O versículo 36 do capítulo 31 de Gênesis. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tem perseguido? Versículo 37. Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus olhos, teus irmãos, e julgue entre nós ambos. Versículo 38. Ante vinte a nós estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras, e nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Versículo 39. E não te trouxe eu e despedaçado, ou pagava o furtado de dia, o furtado de noite da minha mão, e requereis. Referência do versículo 39, livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 10. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, um boi, uma ovelha, algum animal, e morrer e for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo. O versículo 40 do capítulo 31 de Gênesis. E estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. O versículo 41. E tem estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Referência do versículo 41, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 7. E ele diz: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dá de beber as ovelhas e de apacentá-las.
Versículo 42 do capítulo 31 de Gênesis. E se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não for comigo, por certo me enviaria. Agora vazio, Deus atendeu a minha aflição, ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Referência do versículo 42, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 32. Contexto da palavra: nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Versículo 32. E concebeu Léia e teve um filho, chamou seu nome Rubi, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Referência do versículo 42. Livro de Salmo de número 124, verso 1 e verso 2.